princípio do saber, enviado do Senhor, foi ungido pelo céu, sacrifício de amor, selado foi com toda a graça de seu Pai no céu, servo de todos, bom amigo e socorro meu, sentenciado pelo preço da separação, por amor sofreu, aflito o coração. Pai bondoso, Deus poderoso, perseguido sem razão, massacrado sem ação, humilhado foi meu mestre para me livrar da morte. Pai bondoso, Deus poderoso, como posso não amá-lo? Pois livrou-me do pecado. Jesus Cristo, eu te amo, pois me deste a salvação. Pai bondoso, Deus poderoso, perseguido sem razão, massacrado sem ação, humilhado foi meu mestre para me livrar da morte. Ai bondoso, Deus poderoso, como posso não amá-lo? Pois livrou-me do pecado. Jesus Cristo, eu te amo, pois me deste a salvação. Bem, irmãos, ontem os irmãos receberam o boletim, e no boletim estava escrito que hoje o pastor Edson estaria aqui conosco. Mas o pastor Edson, ele foi hoje em um batismo das pessoas que estão ligadas à colportagem. E ele enviou aqui o seu braço direito, o seu assistente de publicações, que trabalha aqui na APL. Então o irmão Juliano está aqui, com a graça de Deus, para repartir o pão conosco. Irmão Juliano, seja bem-vindo. A igreja de Vila Matilde é calorosa. Desfrute do calor dessa igreja, irmão Juliano. Deus abençoe. Deus seja louvado por essa igreja, pelo trabalho que essa igreja tem feito, e como Deus tem atuado poderosamente na vida dessa igreja. Deus seja louvado pela vida de muitas pessoas que não estão aqui, mas estão nos ouvindo agora pela internet. Que onde você estiver,
o Espírito Santo de Deus também alcança o seu coração. O departamento de publicações é um departamento muito vibrante da igreja. Hoje, através do Ministério da Colportagem, nós temos um grupo de colportores. Hoje, na associação, nós estamos nesse período de férias com mais de 100 estudantes atuando na região da Zona Norte de São Paulo, onde nós estamos tendo experiências maravilhosas de pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ver esse evangelho eterno, esse evangelho que salva e transforma, onde nós estamos tendo oportunidade de falar a essas pessoas por meio de palestras, por meio de contatos pessoais. E o pastor Edson, ele foi coroar esse momento tão importante e selar a vida dessas pessoas através do batismo. Por isso que ele não pôde estar aqui, e para mim é um privilégio estar aqui também, mais uma vez, se não me engano, acho que é a terceira vez que eu venho aqui na Vila Matilde, e sempre é um prazer estar aqui com os irmãos. E como o irmão disse tão bem, aqui sempre é uma igreja muito calorosa, muito amiga, muito amável, e também uma igreja de grandes talentos. Lucélia, Deus seja louvado. Eu fiquei maravilhado. Se a gente chega ao momento da nossa história, irmãos, como obreiros da igreja, teve um ano na minha vida que foi difícil eu sentar no banco. Todas as vezes que eu ia para a igreja, era para falar aos irmãos. Mas chega um momento que a gente quer sentar, quer ouvir. Talvez você veio para cá com esse pensamento, de chegar aqui, sentar e ouvir. Senhor, fala comigo. Talvez você veio com esse sentimento. E eu vou dizer sinceramente com vocês, irmãos, eu saí um pouco perturbado de uma situação. E eu cheguei aqui na igreja com esse sentimento. Senhor, eu fui convidado para falar, mas eu também queria ouvir. Fala comigo. Mas quando ela cantou assim, essa melodia tão linda e essa mensagem tão poderosa, falando do amor de Deus, da bondade de Deus, eu fui me sentindo tão bem ali onde eu estava. E eu senti Deus falando ao meu coração. E essa noite é isso que Ele quer fazer com você. Ele quer falar ao seu coração. Você veio aqui por um motivo justo, não simplesmente para fazer parte de um culto, mas porque Deus quer nesse culto falar ao seu coração. Deus tem uma mensagem para você. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia agora, no livro de Lucas, no capítulo 22. Vamos ouvir o que Deus quer falar para cada um de nós. Capítulo 22 de Lucas tem a minha mensagem, a minha história, e eu poderia dizer também a sua história. O capítulo 22 de Lucas é um capítulo emblemático em todo esse livro, porque ele conta exclusivamente, ele separa um capítulo inteiro para narrar a história de um homem, e para narrar também a história de uma mulher, por que não dizer assim? É a minha, e eu posso dizer também que é a sua história. Capítulo 22 de Lucas, você abre e lê comigo o versículo 55 até o 62. Vamos ler então? E quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes uma criada, vendo-o sentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, eu não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreende o que dizes? E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Meus amados, eu poderia dar um título para esse sermão. A gente gosta de dar títulos aos sermões. Eu diria que 4 passos para a condenação. 4 passos para a condenação. Mas 1 passo para a salvação. Essa história eu disse que é a minha história. Eu disse que é a sua história. Por quê?
Porque num momento ou outro da nossa caminhada na fé, nós negamos a Deus. Momento ou outro da nossa caminhada com Cristo, nós negamos ao Senhor. Momento ou outro de nós selarmos a nossa vida ao Senhor aqui no batismo, de fazermos juras de amor, de promessas para o Senhor, um momento ou outro nós pisamos na bola com Ele. Nesse momento eu queria que você se deportasse a um momento como esse. Quantos aqui já não fez promessa, Senhor, nunca mais eu vou fazer isso? E talvez ainda continua fazendo. É por isso que eu disse que essa é a nossa história. Agora a grande pergunta que eu queria trabalhar com os irmãos esta noite, o porquê? Porque, amados, queridos, que juraram permanecer com o Senhor, fiéis até a morte, um momento ou outro da sua caminhada cristã negam a Cristo. Negam não simplesmente nas suas ações, mas até mesmo ao passo de sair dos caminhos de Deus. Por que isso acontece? Nós estamos falando aqui de um homem que vivia 3 anos e meio ao lado de Cristo, que era o próprio Pedro. E no momento da sua fé, o momento da sua caminhada com Cristo, ele negou, não apenas uma vez, mas 3 vezes. Isso mesmo Jesus dizendo para ele que ele ia o fazer. Agora a pergunta, como isso aconteceu? Será que é fácil nós negarmos a Cristo? Por isso que eu disse que são 4 passos para a condenação, ou 4 passos para a perdição. Se você ler, por isso que eu disse que o capítulo 22, ele retrata muito bem essa história. E eu gostaria de trabalhar com os irmãos dentro desses 4 passos. Uma pessoa para sair dos caminhos de Deus, uma pessoa para negar a Cristo. Será que é um momento da vida, é um momento da história, é um ato impensado? O que será que acontece com esses amados? E nós vamos ver aqui nessa história de Pedro, que muitas vezes nós talvez tomamos esse passo, ou estamos olhando em nossa volta, pessoas amáveis que estão tomando esses passos para negar a Cristo. O primeiro passo que nós vemos de Pedro em negar a Cristo está no mesmo capítulo. Nós vamos trabalhar dentro desse livro, no capítulo 22 de Lucas. Você vai ler o versículo 31. Depois que Jesus tomou a ceia com os discípulos. Olha que coisa solene. Depois de tomar a ceia, aquele momento de consagração, não é? Depois de ele passar aquele momento maravilhoso com os discípulos. No versículo 31 até o 33. Jesus olha para Simão e diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para o quê? Para peneirar-vos como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé o quê? Não se desfaleça. Agora, olha que coisa interessante essa parte do verso. Tu, pois, quando o quê, irmãos? Te converteres, faça o quê? Fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu. O que ele respondeu? Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aí você vê Jesus citando a profecia para ele, falando: olha, Pedro, hoje te afirmo que 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Qual é esse primeiro passo que nós vemos aqui nessa história? Que nós temos que tomar um cuidado. Talvez nós estamos tomando esse passo ou vendo alguns dos nossos amados tomar esse passo. Eu diria que o nome desse passo se chama autossuficiência. Autossuficiência. Por que autossuficiência? Pedro estava 3 anos e meio ao lado de Cristo, e Jesus olhava para Pedro, mas não um Pedro convertido. Um Pedro que precisava muito do Senhor. E Jesus olhava para Pedro e dizia assim: amigo, Satanás está a ponto de destruir a tua vida. Satanás está querendo destruir o seu casamento. Satanás quer destruir a tua família, quer tirar você dos caminhos do Senhor. Satanás está tentando de todas as formas destabilizar a tua vida espiritual. E aí, qual que era o sentimento de Pedro com essa advertência de Cristo, com essa mensagem de Cristo a ele? Senhor, eu estou pronto. Queridos, isso você vai ouvir muitas vezes no meio do nosso povo, no meio de muitos jovens. Você sabe quando isso acontece? Quando você olha para você e se acha pronto para enfrentar as situações que a vida te oferece, ou até mesmo tribulações que essa vida oferece, sem você buscar a presença poderosa de Deus e o auxílio do Senhor.
O inimigo das nossas almas, queridos, é muito mais poderoso do que nós. Mas diante de Deus, como o pastor Ed sempre costuma dizer, ele é uma ameba. Ele sabe os nossos pontos fortes e ele também sabe os nossos pontos fracos. Você conhece um jovem que você olha para ele e diz assim, querido jovem, cuidado com essas amizades que você tem. Esses caminhos que você está trilhando não é um caminho bom para você. E o que ele diz para você? Fica tranquilo, eu estou pronto. Pode deixar, meu querido, esses grupos de pessoas, eles vão te influenciar para o caminho errado. Não, isso pode acontecer com as outras pessoas, mas comigo não. Eu estou pronto. Não é assim? É um canal de televisão, é uma página na internet que muitas vezes as pessoas entram ali e por essa autossuficiência de achar que era um super cristão, tem um poder de resistir essas tentações poderosas para nos influenciar. E você sabe como nós portamos diante disso? Eu estou pronto. Eu estou pronto. É uma situação que você está vivenciando no meio do seu casamento. É uma situação que você está vivenciando no meio dos seus problemas financeiros, das suas finanças, da educação dos seus filhos. E Deus está pronto para te ajudar. Mas você é tão autossuficiente, é tão cheio de si. Você acha que a sua posição acadêmica vai te ajudar a resolver os seus problemas? Você acha que a sua experiência como pai ou como mãe vai te dar respaldo para lidar com essa situação? Você acha que como líder, por fazer parte de uma igreja há tantos anos, vai fazer você dominar a tua fé, ao ponto de negar o pecado? E dizer, eu estou pronto. Mas qual era a visão de Deus para aquele homem? Filho, você ainda não está convertido. Olha que coisa que me faz pensar, queridos amados. Eu passar um tempo aqui, talvez eu estou falando para alguém, que está um bom tempo na igreja, que tem sentido na pele o inimigo se levantar contra você. Talvez eu estou falando para alguém aqui que tem visto a intensidade do poder maligno sobre a sua família. E qual é o seu sentimento? Será que você está dizendo como Pedro, pode deixar, Senhor, eu tomo conta disso. Pode deixar, Senhor, que eu vou cuidar disso. Eu estou pronto. Eu estou pronto para esse momento. Meninos, a Bíblia mostra várias vezes, vários textos, e um texto que eu acho fantástico, está no livro do capítulo João capítulo 15, você pode ler comigo. Evangelho de João, capítulo 15. Jesus falando ali sobre aqueles que estão ligados a Ele. E o versículo 4 e 5. Gostaria de pedir que o irmão, por favor, me arrumasse um copo d'água. E permanecei em mim, versículo 4. E eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em quem? Em mim. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, por quê? Porque sem mim, eu acho muito poderoso esse verso, nada a gente pode fazer. A gente não pode fazer nada. Então por que a gente cria esse sentimento de autossuficiência? Só porque eu sou ancião da igreja, eu acho que eu tenho poder para enfrentar o inimigo das minhas almas? Não tenho, irmãos. Nós não temos força nenhuma. A nossa força está em onde? No Senhor. É Deus que dá a força para nós enfrentarmos as frustrações, a depressão, os problemas, as doenças, as enfermidades. É o Senhor. Eu encontrei na semana passada um homem muito poderoso financeiramente. E ele era muito autossuficiente, porque ele dizia, obrigado, amado, vou pegar um copinho aqui, porque daqui a pouco eu não vou falar mais, irmãos. Obrigado, irmão. Esse homem era tão poderoso financeiramente, que ele dizia,
O que eu preciso é ter dinheiro, porque eu tendo dinheiro, o resto é resto. E eu falei para ele assim, sabe, querido, você tem razão em partes. Mas, ele falou, como assim? Eu disse assim, se o senhor tivesse uma situação em que o seu filho tivesse entrado para o mundo das drogas, e você já tivesse pagado clínicas com os melhores profissionais ali, tivesse investido todo o seu dinheiro, ou todo o seu empenho para libertar os seus filhos das drogas, para onde você buscaria? Você não buscaria em Deus? E ele disse assim, olha, parece que você é profeta. É exatamente isso que está acontecendo na minha vida. O meu filho, de 17 anos, ele é usuário de drogas. Eu disse, mas no meio dessa impotência toda, diante de um problema tão grande, o senhor já provou que o seu dinheiro não é capaz de resolver isso, que você precisa desesperadamente de Deus. O que você está fazendo? Orgulhoso, cheio de si, ele diz assim, mas eu vou arrumar um remédio para curar o meu filho. Eu disse, o único remédio que vai curar o seu filho é Jesus, amado. O único remédio que vai curar essa depressão que você tem vivido, essa tristeza que ninguém sabe, mas só você sabe, é o Senhor. Por isso, a gente tem que olhar para a cruz de Cristo, com esse sentimento de que sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Qual é o primeiro passo, irmãos, na história de Pedro para a perdição? Autossuficiência. É possível nós estarmos dentro da igreja, 5, 6, 10 anos ao lado de Cristo, e estarmos passando por esse momento? Claro que sim. Pessoas que cheias de si, falam, não, eu estou pronto. Pai, eu estou pronto para ver essa página da internet, estou pronto para ir com esses amigos, eu estou pronto para namorar esse menino que não é da igreja, estou pronto para namorar essa menina. Queridos, cuidado. Olha só, capítulo 22 de Lucas, você vai ver o próximo passo que ele tomou. Quando você olha o capítulo 22, você vê, a partir do versículo 39, Jesus saindo com os discípulos e vai ao Monte das Oliveiras, ou melhor, o Monte do Getsemane. É o Monte das Oliveiras, isso mesmo. E ali o texto diz assim, versículo 39. E saindo foi como de costume para onde? Para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, versículo 40, Jesus disse aos discípulos, orai. Para quê? Para quê, irmãos? Para que não entreis em tentação. E por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e se ajorou e orava dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não faça como a minha vontade, e sim a tua. E apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente, aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. E agora aqui você vai ver o passo, a partir do versículo 45 e 46. Levantou-se da oração. Ele foi ter com quem? Com os discípulos. E achou como? Dormindo. E disse, por que vocês estão dormindo? Levantai e orai para o quê? Mais uma vez ele cita, para vocês não entrarem em tentação. Se você for aqui no livro de Marcos, irmãos, no capítulo 14, você vai ver essa narrativa, e é justamente aqui que eu quero mostrar para você o próximo passo. Versículo 35, 32 e 33, e diz assim, então foram para um lugar chamado Getsemane, ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar, e levando consigo, versículo 33, levando consigo a quem? Pedro, Tiago, e começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Você olha para o livro Desejado de Todas as Nações, na página 478, ou capítulo 74 desse livro, fala sobre o Getsemane. E é interessante, irmãos, que Pedro, Tiago e João sempre estavam próximos de Jesus, até nesses momentos de vigílias de oração. E aqui Jesus, no momento desafiador da sua história, que é o momento que ele ia passar a última noite de agonia, que era a noite do Getsemane. Ali,
ele chega para os seus discípulos e encontra eles dormindo. Qual é esse passo que nós damos para a condenação ou para negar a Cristo? Nós chamamos esse passo que é o passo da indolência espiritual. Meus amados, o momento mais desafiador da história daqueles discípulos seriam passados dali em diante. Quando você vai ler o livro de Marcos, você vai ver que Jesus os avisou e diz assim, é chegado o momento de o pastor ser preso e ser disperso às ovelhas. Orai para que vocês não entrem em tentação. E aqui, meus amados irmãos, nós vimos que a indolência espiritual sempre foi e sempre será um desafio para nós em todas as gerações como cristãos. Sabe o que eu estou dizendo isso aqui? Eu estou dizendo de comunhão com Deus. Eu estou dizendo aqui de momento de oração com o Senhor. Aqueles discípulos iam passar por momentos desafiadores, que eram os momentos finais da história de Cristo ali. E Jesus olhou para Pedro, um Pedro não preparado, e disse assim, filho, fortalecei e convertei-vos para que você fortaleça a fé dos teus irmãos. Chama 3 discípulos em especial, leva-os para orar, e aqueles 3 discípulos passam o momento da vigília e começam a dormir. E Jesus volta a eles, vê eles dormindo e diz assim, levantem, orem, para que vocês não entrem em tentação. E quando você olha para o capítulo 26 de Mateus, quando fala dessa história do Getsemane, lá a narrativa diz assim, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Olha para mim aqui, irmãos. Nós estamos vivendo o ano de 2015. Olha para a estrutura moral da população da Terra. Não vou falar de São Paulo, vou falar do nosso mundo. Olha para a estrutura financeira, para a estrutura política. Você vê esperança nessas estruturas, irmãos? Olha para a estrutura, vamos falar um pouco da moral do mundo. Você vê tantas desgraças voltadas para as questões morais. Nunca houve um tempo na história do mundo em que nós precisássemos tanto de oração, tanto de estar na presença de Deus como agora. Nunca houve um momento na história do mundo em que nós precisássemos tanto da presença de Deus em nossa vida como hoje. Eu não quero que agora você se deporte para o mundo moral, mas vamos olhar agora para a tua vida e para a minha vida. Vamos olhar para o seu casamento e para o meu casamento. Vamos olhar para a educação dos nossos filhos. Meu querido irmão, meu querido amigo que aqui está. E você que está me ouvindo agora. Você vai perceber, querido, que nunca houve um momento na história desse mundo em que nós precisássemos estar tão poderosamente na presença de Deus como agora. E você quer saber uma coisa que eu vou dizer, meus amados? Nunca houve um momento da história do cristianismo em que nós estivéssemos tão longe de Deus como agora. Eu quero fazer uma pergunta para você. Preste atenção nessa pergunta. Que distância você está de Deus? Qual é a distância que você está de Deus? Agora eu quero fazer uma outra pergunta para te ajudar um pouquinho mais na sua resposta. Qual é a distância que Deus está de você? Se você saber responder essa pergunta, você entendeu toda a mensagem desta noite. Porque a distância que você está de Deus, ela é muito importante. Mas é mais importante ainda você entender a distância que Deus está de você. Você sabe separar uma coisa da outra? Irmão, mas não é a mesma coisa? Não. A Bíblia diz assim que Deus está perto daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Se eu pegar por esse texto, eu poderia dizer assim que a distância entre mim e Deus está integralmente ligada aos momentos que eu passo com Ele. Você sabe, irmãos, quando eu li o livro Patriarcas e Profetas, especialmente o capítulo 4, quando fala de Enoque e de Sete, eu me maravilhei de um ponto, quando fala assim, Enoque andou com Deus e já não se achou, porque Deus o tomou para si. Eu peguei esses 3 versículos e falava assim, é muito pouca coisa para falar de um homem só. E
Eu fui ler um pouco, estudar um pouco a história desse homem. E aí eu comecei a ler esse capítulo 4 do Patriarcas e Profetas. Eu fiquei maravilhado de entender que Enoque teve uma comunhão tão íntima com Deus. E sabe a coisa que mais me interessou lá? Quando ele se tornou pai. Isso eu achei mais lindo do livro. Quando ele se tornou pai, a sua comunhão com Deus aumentou um pouco mais. Eu estou olhando para um grupo de pais aqui. Só para a gente, por didática, para me entender para quem eu estou falando esta manhã, será que tem algum papai e mamãe aqui? Pode levantar as mãos, por favor. Eu poderia dizer que tem aqui 90% das pessoas que estão aqui são pais e mães. E quando esse livro me apresentou a história e me diz assim que ele entendeu que a missão de ser pai e mãe, naqueles tempos, já era muito difícil, e isso fez com que ele buscasse mais e mais a presença de Deus. Eu quero abrir meu coração para vocês. Eu me tornei um cristão por causa do meu filho. Quando o evangelho chegou na minha casa, eu estava com um cigarro no vão do dedo, um copo de caipirinha nesta mão, e o Bruno Marrone dormindo na praça do rádio. Foi exatamente assim que chegou o evangelho na minha casa. E o irmão, lembro até hoje, ele disse assim para mim: querido, vi que você é uma pessoa inteligente. Você não bebe no bar, mas traz a bebida para casa. É isso mesmo. E eu achava que era a pessoa mais inteligente do mundo. Eu não bebia no bar, mas bebia em casa. Eu não fumava lá, mas estava viciando a minha família ali com o cigarro. E aí um dia ele olhou para mim e disse assim: amigo, agora eu quero que você faça uma pergunta. Perguntar para você uma coisa. Você imaginou o mundo que vai crescer o seu filho? Ele tem 2 anos e 3 anos, ele tinha o Felipe. Imagine o mundo que vai crescer o seu filho. E eu fiquei pensando, eu disse, verdade. Um mundo cheio de drogas, promiscuidade. Jesus está voltando. E ele foi me falando, e eu confesso que eu busquei o Senhor para ser um pai melhor, até me apaixonar por Jesus. O mesmo aconteceu com Enoque. Quando você olha no livro Patriarcas e Profetas, eu vou ler um texto para vocês aqui. Eu estou citando, mas eu vou ler aqui para vocês. Eu tenho uma parte desses livros na minha Bíblia, e justamente num livro chamado Comportor Evangelista. Diz assim: as maiores vitórias, Patriarcas e Profetas, página 203, diz assim: as maiores vitórias de Jesus Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento, pela educação, pela riqueza ou pelo favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus. Quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte da oração. Olha que coisa linda esse verso. As maiores vitórias da igreja, as maiores vitórias do povo do Senhor, foram aquelas que foram ganhadas não pelo favor dos homens, pela riqueza ou pelo intelecto, mas foram aquelas que foram ganhas pelo braço forte da oração. Que coisa maravilhosa. E tem uma página aqui do Grande Conflito, eu quero ler para você, e diz assim: Satanás bem sabe que todos quanto puder levar negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos pelos seus ataques. Portanto, ele inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. E aí ele diz: os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo para a oração, meditação, estudo da Bíblia, estarão em ligação com o céu e terão uma influência salvadora e transformadora sobre os que o cercam. Olha para mim aqui, irmãos. Observe que nós vivemos um período moral da história, político, religioso e civil, uma decadência só. Nunca houve um momento da história em que nós tivéssemos que estar tanto na presença de Deus. E Jesus olhou para os discípulos e disse assim: orai para que o quê? Vocês não entrem em tentação. E quando eu li esse texto assim, dizendo que Satanás faz tudo o possível para influenciar a nossa mente, de modo que as coisas de Deus fiquem de lado. Olha para mim aqui um pouquinho, minhas irmãs. Nós vivemos um período das facilidades domésticas. Hoje nós temos máquinas de lavar, a tecnologia nos ajuda bastante. Mas eu quero que você olhe para o entretenimento que nós temos na nossa casa. Observe lá na sua casa. Hoje, semana passada me ligou um pessoal do canal de televisão, oferecendo um pacote para mim. Olha, você vai ter mais X de canais, tantos de velocidades da internet. E eu fiquei maravilhado. Eu disse: nossa, eu vou ter mais filme para ver.
Aí depois que eu parei, desliguei, eu disse assim, o quanto isso está me aproximando de Deus. Meus irmãos, você acredita que tem muita gente que não está sentado nesses bancos aqui? E talvez nem está nos ouvindo pela internet. E que nesse momento está com controle de televisão, vendo uns filmes desses. E depois chega aqui na quarta-feira e diz, irmãos, por favor, ore pela minha família, ore pelos meus filhos. Nunca houve um tempo na história, meus amados, que nós precisássemos estar tantos na presença de Deus como agora. Indolência espiritual. A autossuficiência foi o primeiro passo de Pedro. Eu estou pronto. O segundo passo, irmãos, para negar a Cristo é a indolência espiritual. Nós estamos tão ocupados com as coisas desse mundo e nós não separamos ou priorizamos as coisas do céu. Você sabe o que eu vim falando com a minha esposa aqui no carro? Meu filho não está comigo. Eu disse assim para minha esposa, assim, perguntando para ela, eu falei, meu bem, a gente luta tanto para dar um conforto, dar um melhor para a família. Uma boa escola, uma boa casa, um bom sapato. Está tudo certo, está no plano de Deus. Só que eu perguntei para ela assim, avalia tudo isso que a gente está correndo atrás. O quanto isso está aproximando o nosso filho de Jesus Cristo. Como é que está a fé do nosso filho? Eu vou falar isso para você, irmãos. O quanto que lutar pelas coisas dessa vida está te aproximando de Deus e aproximando a tua família do Senhor. Talvez você está falando aqui, talvez você está sem o seu marido do seu lado, sem o seu filho do seu lado. E talvez o seu maior anseio é que ele estivesse aí com você. A indolência espiritual, irmãos, tem sido uma grande tragédia na vida do cristão, na vida do pai, na vida da mãe. E nós temos que levantar o altar da família, levantar o altar da oração. Nunca houve um tempo na história do mundo em que precisássemos tanto de oração como agora. Olha para a tua esposa se você estiver perto dela. Eu vou olhar para mim, que está aqui, de frente para mim. Quanto tempo faz que você não ora por essa mulher e diz, Senhor, me ajude a amá-la. E me ajude que ela me ame também. Quanto tempo faz que você não faz como Jó, que levantava nas madrugadas, ia orar pelos seus filhos e dizendo, Senhor, eu estou orando por eles, vai que cometeu algum pecado. Você já fez isso alguma vez? Já se dobrou de joelhos diante da cama do seu filho, colocou as suas mãos sobre ele e disse que o Senhor abençoe e o guarde. Você tem essa autoridade de pai e mãe? Qual foi a última vez que você orou pelo seu casamento? Talvez você está vivenciando um momento desafiador da sua vida. Mas quanto tempo faz que você não ora para o seu marido? Ele é cheio de defeito mesmo, eu também sou. Danado, Deus te deu esse. Louvado seja Deus, irmã. Jesus diz, pega a tua cruz e me segue. Pede para o marido levantar o braço, entra debaixo e arrasta ele até o céu. Essa é a cruz que Deus te deu e leva ela. Mas ore por ele. Olhe pelo seu pequenininho, Senhor. O Senhor me deu o privilégio de ser pai e mãe. Cuide, Pai, guarde-o de todo o mal. Eu disse hoje na minha oração para o meu filho, Senhor, eu estou tentando trazer uma atmosfera do céu, os melhores livros, tudo o que eu posso, mas ainda eu sinto que o bombardeio, a luz do mundo está ofuscando a luz de Cristo na vida do meu filho. E em nome de Jesus, Pai, por favor, não permita que Satanás arrebate o filho que eu entreguei no teu altar. Nunca houve um momento na história dessa igreja, irmãos, que nós precisássemos mais de oração do que agora. Você quer uma ajuda aí, minha irmã? Pega esse negócio que você usa tão bem aí para falar no WhatsApp, ó, celular. Eu faço isso. Eu comecei a colocar, sabe o quê? Eu comecei a preparar dias de oração. Ó, meu está aqui, terça-feira, orar pela minha filhinha que nasceu. Quarta-feira, orar pelos amigos interessados da Bíblia. Está aqui, ó. Separa momentos para orar, irmãos. Separa momentos, temas. Qual foi a última vez que você separou um momento para estudar a Bíblia? Vamos aqui, Lucas capítulo 22, próximo passo. Agora vou ter que resumir o sermão. A gente fala demais. Mas eu diria que não sou eu que estou falando nada aqui. É o Espírito Santo de Deus. Porque Deus conhece você. Capítulo 22 de Lucas nos diz que o primeiro passo qual foi? Alto. O segundo, indolência espiritual. E o terceiro passo qual foi, irmãos? Eu falei que são 4, né? Vamos rapidinho aqui, eu vou falar os 4 rapidinho.
Falava ele ainda, versículo 47, do capítulo 22 de Lucas. Quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou de Jesus para o prender, para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você traiu o Filho do Homem. E agora olha o texto, versículo 49 e 50. Os que estavam ao redor dele, olha para mim, quem estava ao redor dele, irmãos? Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos estavam distantes um pouco. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntou: Senhor, vamos ferir a espada? Vamos tomar alguma ação? E o versículo 50 diz o quê? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha. O que é isso, irmãos? Qual é esse passo? A gente, às vezes, os irmãos dizem assim: eu gosto dos pregadores porque a imaginação deles é fantástica. Como é que eles conseguem ver coisas que muitas vezes nós lemos e não vemos? Vamos repetir. Primeiro passo, autossuficiência. Estou pronto. Segundo, indolência espiritual. A gente está dormindo no meio da tentação e das mazelas do pecado. E terceira, sabe qual é? A Bíblia diz assim que 3 estavam com eles. 3. 2 olhou para Jesus e disse assim: Senhor, é agora que nós vamos reagir aqui à sua prisão? Jesus nem respondeu. Um deles fez o quê? Pegou a espada e cortou a orelha. E segundo os comentários, ele não foi para cortar a orelha, ele foi para cortar a garganta mesmo. Quem é esse? Pedro. E que passo é esse que eu vou descer aqui para falar para você? Sabe que passo é esse, irmãos? A precipitação. Vou repetir. Quando você é tão autossuficiente, que você acha que você pode tudo, consegue tudo, sabe resolver os seus problemas, você fica distante de Deus, o próximo passo é muito fácil. Você começa a se precipitar. E aqui é um ponto importante que eu quero trabalhar com você, meu irmão. Quantos irmãos queridos estão se precipitando? Precipitando para arrumar um casamento, precipitando para fazer um negócio, precipitando para fazer tantas coisas. E aí a gente vê os cultos de oração, os cultos de lamentação depois, porque as pessoas, porque não buscaram o conselho divino, estão se precipitando. Esse é o passo que estão tirando as pessoas da igreja. Esse é o passo que estão distanciando as pessoas de Jesus. A precipitação. Eu gosto de uma frase que um professor dizia, que diz assim: tem muita gente comprando o que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Aí a pessoa entra lá numa loja de automóveis e vê lá: olha, são 72 parcelas de R$890. Ele diz: é esse o carro dos meus sonhos, Deus vai me abençoar, eu vou comprar. Filho, presta atenção uma coisa. Satanás apresentou as glórias desse mundo para o Senhor. E ele está destruindo muita gente com esse artifício. E aí a pessoa vai lá: não, eu estou ganhando agora R$2.000, dá para comprar. Só que ele tem aluguel para pagar e sustentar a família ainda. Aí ele entra nessa. 72 meses. E aí o patrão olha para ele e diz assim: olha, amiga, agora você tem que vir no sábado, porque a produção aumentou. E como ele fez aquela parcelinha pequena, e ele está refém de uma situação, caiu na cilada do inimigo, ele não pode dizer mais não para o trabalho. Quantas pessoas que você conhece, e aí depois tem que deixar, é infiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. Não consegue mais ficar com a família, porque agora tem que fazer hora besta, né? Tem que trabalhar um pouco mais. Precipitação. Quantas pessoas que você conhece que se precipitou no casamento, hoje está arrastando um casamento aí, e talvez a mãe e o pai poderiam olhar e falar assim: ó, te falei, amigo. Você não escutou papai e mamãe? Agora leva essa cruz aí até Jesus voltar. Quarto passo. Versículo 54. Então, prendendo-o, introduziram na casa do sumo sacerdote. E o que aconteceu nesse passo? Pedro, porém, seguia Jesus. Vamos repetir aqui, ó. Primeiro passo, autossuficiência. Segundo passo, indolência espiritual. Terceiro passo, precipitação. E o quarto passo, seguir Jesus de longe. Esses são os 4 passos da condenação de qualquer pessoa, filho. Esses são os 4 passos que levam você a negar a Cristo. Você sabe por quê, pessoal? Eu vou falar como é que a gente nega a Cristo, é muito fácil.
Aquele programa bonito, JA, que é feito aqui, os jovens preparam esse programa. Sabe como é que a gente faz? A gente escuta aí, não, tudo muito bonito, tudo muito legal, mas eu venho. O que eu estou fazendo? Eu estou seguindo Jesus de longe. A igreja lança um projeto do livro missionário. Irmãos queridos, o livro missionário, R$1, nós vamos impactar, nós temos um alvo aqui de 20 livrinhos por família, dá em torno de R$20, isso não é nem uma pizza a mais. E aí, você sabe, irmãos, a gente senta no Habib's e come, que é uma beleza. Aí a gente chega na igreja para comprar 10 livrinhos missionários, a gente fala, tá difícil, né? Aí sabe o que a gente está fazendo? A gente está seguindo Jesus. A gente é convidado, queridos, pelo Espírito Santo de Deus, não pela igreja, não pelo pastor, não pela comissão, para usar os nossos dons e talentos para ministrar em favor da igreja. E você sabe o que a gente faz? A gente, não quero cargo, não quero participar de nada. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou seguindo a Jesus como? De longe. Irmãos, tem vários exemplos que muitas vezes nós estamos aqui, mas a nossa mente nem aqui está. Nós estamos ao lado de Jesus, mas seguindo Ele de longe. Ali estava um homem que viveu 3 anos e meio no ministério de Cristo, mas que era autossuficiente, que vivia uma vida de indolência espiritual, era impetuoso, precipitava, falava demais. E aí, sem perceber, começou a servir a Jesus de longe. Aí quando chega um menino bonito, amiga, e olha para você e fala assim, você é bonita, hein? Você é chique, minha filha. Você não quer namorar comigo, não? E aí, se você está nesses 4 passos, você até esquece da fé. Você olha para ele e olha como Sansão. Olha, os meus olhos se agradou desse. E aí, meu filho, para negar a Cristo é um passo. Quando alguém bate o pé e fala assim, você é adventista? Não, peraí, eu sou, mas aí você começa a negar a Cristo. Você está entendendo como isso acontece, irmãos? Ninguém nega a sua fé de um dia para o outro. Mas se essa história terminasse aqui, irmão, a nossa história seria uma história simplesmente mostrando a nossa condição pecaminosa. Mas eu disse que é 4 passos para a condenação, mas 1 passo para a salvação. Sabe qual é esse passo? Esse passo nunca foi tomado por nós. Eu vou dizer para você em nome de Jesus, eu quero dizer sério para você e para você que está me ouvindo agora. Todas as vezes que você se dirigiu a Deus, entenda isso, nunca foi você que foi a Ele, mas sempre Ele foi até você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu quero que você acompanhe comigo agora o versículo 60. Olha que história fantástica. Capítulo 22. Versículo 61, por favor. E eu quero que você entenda aqui. Então, voltando-se quem? Voltou quem? O Senhor. E fixou os olhos em quem? Como é que você chama? Fala o seu nome. Fixou os olhos em você. Então, voltando o Senhor, fixou os olhos no Juliano, na Maria, no José, na Fernanda, na Beatriz, na Patrícia, na Fátima, no Joaquim, no José. Meu irmão, e olha só uma coisa fantástica. E então, quando o Senhor olhou para mim, Pedro se lembrou da palavra de Deus. Querido, eu quero falar para você agora. Todas as vezes que as pessoas se distanciavam de Deus, nós sempre vemos a ação de Deus em voltar e buscar essas pessoas. É Deus que toma o partido de buscar o perdido. Foi Deus que foi atrás de Adão e Eva. Foi Deus. E o olhar de Jesus, foi o olhar de Jesus por mim e por você, que nos traz aqui todos os sábados, aos domingos e às quartas-feiras para adorá-lo. É o olhar maravilhoso de Jesus, querido, que nos faz estar mais perto dele. Aqui nós vemos a graça redentora. O passo para a salvação, ele nunca foi tomado por nós. Ele sempre foi e sempre será uma iniciativa de Deus. Eu estou falando para alguém aqui esta noite, que talvez nem entende por que está aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. A graça bendita do Senhor te alcançou. Independente dos passos que nós citamos aqui, o olhar de misericórdia de Deus, o olhar de Jesus para Pedro, amigo, meu amigo internauta, não foi um olhar de condenação. O olhar de Jesus para Pedro, amado, foi um olhar de redenção e salvação. A Lucilene vai cantar mais um hino agora.
Eu gostaria que quando ela estivesse cantando, você meditasse, não apenas na melodia, na letra, mas entendesse o plano da salvação, porque Deus nos trouxe aqui esta noite. Talvez algum dia você compreenda toda a angústia que Ele suportou por você. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer. Foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem Ele nossa vida é um mal sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida e o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida e o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem
salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, e o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem sem paz, te demora. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te Deus seja louvado. Vou pedir para que você se coloque de pé. E nós queremos suplicar a bênção de Deus sobre todas as nossas vidas, em especial para os nossos irmãos que estão nos ouvindo de São Paulo, Mogi Guaçu, São Bernardo do Campo, Belo Horizonte, Santo André, Diadema, São Paulo. Que a mensagem de hoje possa ter encontrado guarida no seu coração e no nosso coração também. Que Deus abençoe você e que nós possamos não fazer parte dessas estatísticas que crescem, das pessoas que estão saindo dos caminhos de Deus. Que esses passos mencionados aqui, eles sejam um alerta para cada um de nós, para entendermos que a autossuficiência não é importante. Nós dependemos de Jesus. Nós temos que buscar mais a Deus. Nós não podemos mais nos precipitar e nem seguir a Deus de longe. E louvado seja Ele, porque o seu olhar nos encontrou. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado porque a tua graça bendita nos alcançou. O olhar de Jesus, Ele visitou a nossa família, o nosso casamento, visitou num momento desafiador da nossa vida, e hoje estamos aqui nos braços do Pai. E nós queremos colocar a nossa família, Senhor. Queremos fortalecer a nossa fé e por isso pedimos a unção do Teu Espírito. Suplicamos a Tua bênção sobre todos esses amados que estão nos ouvindo pela internet. Que durante essa semana que se inicia, que todos nós possamos receber do Senhor as bênçãos prometidas. Cuida da gente, Pai. Cuida do nosso casamento. Cuida da nossa família. Cuida dos nossos filhos. É isso que nós suplicamos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.